Agora passando pro próximo ponto, que é dos índios aqui viviam muito bem. O bom selvagem, os portugueses vieram aqui para corromper eles. Eles viviam aqui, enganaram eles com espelho, coitadinhos. Então, essa é uma visão tardia, né? Essa visão de que havia essa suposta harmonia aqui é uma visão recontada, de trás para frente. Porque ela foi difundida lá na Europa, ou melhor, foi criada lá na Europa, por exemplo, pelo Rousseau, né? Então, houve então uma reviravolta historiográfica de visão dos povos ditos selvagens, né? O termo selvagem talvez seja impróprio, porque varia muito a escala de civilização de um povo para outro. Então, também ficar nivelando todo mundo igual é um erro também, é coisa bem errada também. Bom, mas vamos ver. Então, uma visão, de novo, uma visão romântica, de século XVIII, século XIX, aplicada lá para trás, né? Então, é errado. Aqui, infelizmente, os indígenas tinham hábitos é, completamente alheios ao que a gente chamaria de civilização. E mesmo os astecas, aí estendendo para tudo, astecas, incas, mapuches, índios americanos também, não é só do Brasil. Então eles tinham muitos sacrifícios humanos, né? Em geral, aqui no Brasil se praticava antropofagia, se matava gêmeos, se matava crianças defeituosas, se deixava velhos para morrer nos campos, né? Então havia uma série de hábitos, muitos deles cruéis, né? E que vão de encontro a essa visão romântica, que eles viviam bem, que era todo mundo feliz, tá? Não era nada. Guerras constantes, massacres constantes, estava em estado perpétuo de guerra, aqui, tribo contra tribo, né? Então, totalmente falsa essa visão. E os jesuítas também só vieram para explorar eles. É Eles verdade, né? catequizaram a Então, você vê, força. por exemplo, o padre Jair Anchieta correndo o risco de morrer, ele era doente, né? Ele não tinha uma saúde muito boa. Saiu lá das Ilhas Canárias, né? Ele veio aqui atrás de riqueza, né? Atrás de endossar em perpétuo. Aqui o Brasil era um fim de mundo, né? Aquela pessoa que andasse no interior do Brasil, no século XVI, corria o risco de morrer. Um clima diferente, doenças diferentes, Animais cobra, selvagens, aranha, escorpião, onça. onça, e outros bichos que eles podiam ficar surpresos que No não rio tinha conheciam. piranha. Então era uma coisa assim assustadora o ambiente. O relato dos. Nós da editora Caravelas resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varney-Hagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Relato do jesuíta, acho que é do próprio Zé de Anchieta, comentando aqui da Serra do Mar, é assustador, né? A visão que ele via era assustador, falando animais perigosos, trovões, muita chuva, etc. Então, como é que uma pessoa, como é que o Zé de Anchieta, São José de Anchieta, sai lá do ambiente muito melhor, né? Já estava mais aclimatado lá nas Ilhas Canárias, sai e vem para o Brasil, um lugar totalmente hostil, correndo o risco de morrer, se ele não tivesse, então, uma visão sobrenatural. A única coisa que explica esses jesuítas vindo para o Brasil, correndo o risco de morrer, tanto em relação a doenças tropicais e bichos, como também em relação aos índios, né? Que alguns momentos o José de Anchieta só não morreu porque era um santo. Então, eles vinham aqui com intuito, com visão sobrenatural de salvação das almas. Eles aliados ao progresso, ao suposto mote exploratório português, não tem a menor lógica nenhuma. Ninguém com visão de querer explorar a riqueza viria para o Brasil no século XVI correndo o risco de morrer. Não dá. De fundação dos Ele colégios. fundou aqui, o que ele veio aqui fazer em São Paulo? Fundou uma companhia comercial, uma loja de secos e molhados para ganhar dinheiro e ficar rico? Não, montou um colégio. Para ensinar quem? Português? Não, para ensinar curumins e mestiços, né? E além disso, também tem a questão do que se fala da. Esqueci o nome que se usa, mas da troca, por exemplo, de espelho por Isso é um grande que mito, se né? Então acusa fala os assim, portugueses de que malvados, olha queriam como é uma visão enganar. preconceituosa. Então você vê como esse povo aí, muitos que defendem isso, na realidade tem uma visão preconceituosa, achando que o indígena era bobo. Ele não sabia o que era melhor para ele. Porque se você vê que os portugueses supostamente estavam enganando os índios,
que significa que os índios não viram aqueles produtos portugueses como sendo um valor bom para eles. Então, no fundo, é uma visão preconceituosa contra o indígena. É lógico que o indígena sabia o que ele precisava, é lógico que o indígena achou interessante essa troca comercial. Porque o indígena não conhecia, por exemplo, espelho, ele achou interessante, cachorro. Imagina rever a própria imagem. Útil, ver a própria imagem. E outro, metais, anzol. Imagina o quanto facilita foram coisas a pesca. extremamente úteis para os indígenas. Extremamente úteis. Eles não se sentiram enganados. Talvez eles estavam sentindo que estavam enganando os portugueses, falando, tô dando um monte de madeira para esses tontos aí, tô pegando coisas que são muito mais úteis para nós. Anzol, espelho, cachorro foi extremamente útil para eles, né? E outras coisas, né? Então, esse intercâmbio foi muito bom para os indígenas. Achar que os indígenas estavam sendo enganados, chamaram eles de bobo. De bobo eles não tinham nada. Os portugueses ficaram impressionados como eles tinham amplo domínio do território. Eles tinham uma capacidade de localização impressionante, né? Se os portugueses avançassem sem os índios no interior do Brasil, era sinônimo de morte. Andar sem índio, ou mestiço, óbvio, né? No interior do Brasil, era sinônimo de morrer. Tanto é que os bandeirantes, ao contrário do que eram as lendas, ou muitos deles eram mestiços, como, por exemplo, Domingo Jorge Velho, ou andavam com indígenas. Porque se não andasse com um índio aqui, é morte. Porque não sabiam por onde andar, não é saber o que poderia comer ou não, se a fruta era venenosa ou não, como dormir. Falar, mas como dormir? Que sentido tem? Se tem sentido, sim. Só se podia dormir no interior do Brasil enterrado ou na copa das árvores, porque se dormisse à vista, as tribos inimigos podiam atacar, como era extremamente comum. Então, muitas coisas que hoje a gente acharia absurdas, naquele século XVI não eram. Então, os indígenas não eram bobos. Essa visão que se tem dos indígenas, na verdade, é uma visão preconceituosa, dizendo que os portugueses os enganaram. Não é verdade. Exato. Esse intercâmbio foi rico para os dois lados da história. E mesmo hoje se pensa da mesma forma. Se a gente extrapola, vamos usar um seguinte exemplo. Para os índios, por exemplo, o espelho poderia ser um sinal de status. Olha, eu tenho um espelho, eu consigo rever. Da mesma forma que hoje tem diversos produtos que são supérfluos, são questões de status. Então, vamos pegar um caso de uma mulher, que ela ganha 40 mil de salário. Uma mulher que ganha 40 mil de salário, se ela gostar, é comum que ela tenha uma bolsa de 20 mil. Então, o índio daquela época podia analisar essa mulher. Nossa, ela trabalha 15 dias para ter uma bolsa de 20 mil. E falar, que trouxa. Da mesma forma como ela coloca os índios apreciavam coisas ornamentais. Por exemplo, o cacique apreciava o cocar, pulseiras, outros detalhes que acabaram incorporando a cultura indígena, uma coisa natural do ser humano de gostar de coisas que são supérfluas, da nossa natureza. Quem não... O índio não era obrigado a fazer negócio com o português. Isso não era uma fraude. Ele não estava vendendo uma coisa como se fosse outra. Conforme eu falei, dizer que eles foram enganados é preconceito contra eles, chamando eles de bobo. De bobo eles não tinham nada. Exatamente. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.